29º dia, fazendo ombro e tríceps. Comecei com esse exercício de desenvolvimento do ombro nessa máquina que eu já expliquei um pouco dela para vocês. Essa máquina daí de ombros, muito boa. Nessa primeira filmagem ficou um pouco ruim, eu percebi. E aí já vou ajeitar aqui para ficar um pouco melhor. Na última vez que eu tinha realizado nessa máquina, nessa academia, não tem como eu fazer um programa de treinamento muito extenso para essa academia, porque eu não vou ficar nela por muito tempo, já que não é onde eu moro. Então não vou anotar nada aqui no meu bloco de notas que eu tenho. Pretendo mostrar para vocês como eu elaboro ele em um vídeo futuro, mas eu não anotei nada nele. Porém, eu fiz mais placas e mais repetições com placas que eu já tinha realizado, e isso já foi suficiente para me provar que eu estou melhor do que estive da última vez. Esse exercício ele vem substituindo o desenvolvimento de ombros com a barra livre que tem na academia que eu realizo, mas não tem aí nessa academia que eu estou provisoriamente. Então eu realizei esse daí, e o outro, quando eu voltar, com certeza não vou perder a força toda quando eu voltar a fazer o desenvolvimento de ombros com a barra livre, o Military Press. Mas também eu não vou conseguir praticar exatamente ele, porque essa é uma máquina substituta para ele. Mas de qualquer forma, eu fiz 5 séries nessa máquina e depois eu fiz mais 3 exercícios. Só que eu não consegui fazer todos os exercícios devido ao horário também dessa academia. Tive algumas outras coisas para fazer, como eu já disse, eu estou no momento de férias e meu foco no momento é mais a diversão, curtir as férias e não a academia. Porém, eu não vou deixar de fazer a academia, que também é algo que me deixa feliz e faz parte da minha diversão. Mas essa daí, ela encerrou as atividades meio-dia. Eu só consegui entrar nela aos 11h10. Então não consegui realizar todos os exercícios, já que o treino focado em força faz com que eu descanse um período de tempo maior. E mesmo sendo 6 exercícios, de período de tempo maior entre as séries, e também são mais séries, tentando executar 12 repetições ou tentando bater os recordes. Isso faz com que meu tempo na academia aumente. 50 minutos não foram suficientes para hoje. Esse próximo exercício também, esse primeiro take ficou ruim, já que fiquei na sombra totalmente, como vocês podem ver. Mas em seguida eu vou melhorar essa câmera. Botei na câmera frontal do celular, que ela consegue diminuir o brilho, aumentar o brilho e travar esse aumento de brilho. Então a câmera frontal bem superior a essa outra. Então fiz essa gravação nela. E também nesse exercício eu aumentei a quantidade de placas e execução, consegui manter no padrão. Essa execução do tríceps corda, como vocês podem ver, eu desço na posição neutra, que a corda ela faz com que seus punhos fiquem na posição neutra. Só que quando eu chego mais abaixo, não, para manter a postura, eu abro um pouco os braços, assim, entre aspas, afasto os punhos, que faz esse movimento de como se estivesse abrindo a corda. Esse movimento seria mais ou menos retirar a mão da posição neutra e passar a colocar a mão na posição supinada, se eu não me engano, com os polegares apontados um ao outro. E dessa forma o exercício passa a ser alternado, já que você alterna de uma posição da mão para outra. É similar a quando você realiza o bíceps alternado, que você inicia numa posição neutra e depois passa por uma posição pronada, com os polegares apontando para diferentes posições, diferentes direções. E esse daí nada mais seria isso.
Algumas pessoas dizem que não é necessário fazer essa rotação, já que você está perdendo essa neutralidade dos seus punhos. Porém, eu realizo, já que de uma maneira ou de outra o tríceps vai estender e a intenção na verdade o cotovelo vai estender e a intenção do tríceps é estender o cotovelo. Então, rotacionando um pouco mais a mão no final, ou seja, afastando as mãos, abrindo, como quer que seja, eu de qualquer forma estou estendendo o tríceps, saindo da posição neutra, mas de qualquer forma o tríceps está sendo estendido ainda um pouco mais, já que fazer esse exercício na posição neutra é um pouco mais complicado, pelo menos para mim, do que para fazer na posição pronada. Fiz exercício, então para mim fica mais fácil rotacionar o punho. Outras pessoas é mais difícil rotacionar o punho, preferem ficar sempre na posição neutra, mas algumas pessoas dizem que isso é ruim porque rotaciona e perde um pouco da essência do que seria o exercício. Partindo para o próximo exercício, foi de ombro com elevação lateral. Comecei com 10, passei para 12, 14, 16 e depois 18. Com 18 quilos, com 16 quilos eu senti um pouco de dificuldade já. Então, quando eu pulei para 18, recebi um auxílio para poder realizar as repetições mais a contento. Essa é uma maneira boa, porém, ao começar o auxílio, já não conto mais repetições válidas, porque não estou fazendo sozinho. Então não são mais 18 quilos. São 18 menos a quantidade de força que a pessoa que está ajudando está realizando. Depois desse exercício eu realizei novamente essa máquina de tríceps, que eu acho espetacular. Não vejo em muitas academias. Não sei se na academia de vocês que estão vendo tem essa máquina, mas eu acho essa máquina ótima. Ele simula como se fosse um tríceps, como se você estivesse em pé, com a polia alta, e você estivesse puxando o tríceps à frente da sua testa. Muita gente faz esse exercício nas academias, só que com a polia alta e não com essa máquina. Ela tem encosto para você repousar o seu peito e o banco também é um pouco inclinado para você ficar numa posição mais dinâmica e realizar o exercício de maneira mais segura e também mais eficaz. Essa máquina também é pesada. Eu iniciei com 10 quilos, passei para 20, 30, depois 40 para encerrar. Essa take está com 20 quilos, filmando lateralmente. Normalmente essa máquina também tem esse suporte de braços, para o seu cotovelo não abrir tanto. Se não tivesse esse suporte, daria para realizar essa máquina tranquilamente também, mas aquela almofada onde o cotovelo repousa teria que ser maior. Fiz um take depois nas costas, para vocês conseguirem acompanhar esse suporte que tem para a barriga, o peito, que seja, e como o contrapeso existe nessa máquina. Na parte central do vídeo tem esse bloco escuro que faz o contrapeso, e isso deixa a máquina um pouco mais dinâmica, já que ela não vai ficar parada. Você não vai realizar essa máquina apenas com o local onde você vai colocar suas mãos, e o contrapeso não seria apenas o peso que você está fazendo. E depois a outra parte da máquina também dá para ver ali o suporte que tem no peito. E eu não utilizei o banco nessa máquina, daria para eu ajustar o banco, mas eu não ajustei. Dá para fazer ela de qualquer forma. E depois desse exercício eu finalizei o dia de hoje e partiu. 29º dia concluído.